E se Jesus estivesse te observando agora, enquanto você acredita estar no caminho certo, mas na verdade está caminhando em direção ao abismo eterno? Ela acreditava nisso. Uma jovem muçulmana, devota, piedosa aos olhos do mundo, que seguiu cada ritual, cada oração, cada mandamento que lhe ensinaram desde criança. Ela pensava que estava salva, pensava que sua devoção a protegeria, mas quando a morte arrancou deste mundo e ela se viu diante da presença avassaladora de Jesus Cristo, a verdade explodiu como um relâmpago cortando a escuridão. Tudo aquilo que ela considerava sagrado, tudo aquilo pelo qual ela dedicou sua vida inteira, era uma porta trancada para o céu. E agora ela está aqui, do outro lado da eternidade, para revelar o que milhões de mulheres ainda não sabem, o que nenhum líder religioso ousa dizer em voz alta, o segredo que Jesus lhe mostrou quando já era tarde demais para ela, mas que ainda pode salvar você. Você que me assiste agora, você que talvez esteja seguindo uma religião, uma tradição, um caminho que sua família considera santo. Você precisa saber o que eu ouvi daquela jovem quando ela voltou por apenas 60 segundos, com os olhos transbordando de lágrimas e terror, dizendo: eu estava enganada. Eu estava completamente enganada. E vocês também estão. Jesus não revelou a ela apenas o erro, mas o peso eterno de cada dia vivido longe da verdade. O preço inegociável da salvação que só Ele pode oferecer. E a condenação silenciosa de todos aqueles que, como ela, acreditam estar no caminho da luz, enquanto afundam nas trevas. O que eu vi foi aterrador, mas você ainda tem tempo. Quando a jovem muçulmana fechou os olhos pela última vez neste mundo, ela esperava encontrar o paraíso que lhe foi prometido desde criança. Ela esperava ser recebida com honra, com recompensa, com a aprovação divina por cada véu que usou, por cada oração que fez voltada para Meca, por cada mandamento que seguiu com rigidez e devoção absoluta. Mas o que ela encontrou foi algo que nenhum imã, nenhum líder religioso, nenhuma tradição familiar jamais lhe havia dito. Ela se viu diante de uma luz tão intensa, tão pura, tão avassaladora, que cada fibra do seu ser foi exposta como nunca antes. E nessa luz, ela reconheceu a presença de alguém que sua religião negava, alguém que ela foi ensinada a rejeitar, alguém cuja divindade era considerada blasfêmia: Jesus Cristo. E o terror que tomou conta dela não foi pelo fato de estar diante dele, mas pela certeza instantânea de que ela havia desperdiçado toda a sua vida rejeitando a única porta que levava à salvação eterna. Ela não estava preparada para isso. Ninguém a havia preparado para isso. A luz de Jesus não era apenas física, mas penetrava cada camada da sua alma, expondo cada pensamento, cada motivação, cada erro que ela carregou em vida. E ali, nua diante da verdade absoluta, ela viu com clareza assustadora que toda a sua devoção religiosa, toda a sua obediência cega aos rituais, toda a sua submissão aos ensinamentos islâmicos não eram suficientes, não porque ela não fosse sincera, mas porque ela seguia um caminho que não levava a lugar algum. Jesus lhe mostrou que a salvação não é conquistada por obras, por orações repetitivas, por jejuns ou peregrinações. A salvação é um presente que só Ele pode oferecer
através do seu sacrifício na cruz. E ela havia rejeitado esse presente a vida inteira. Ela havia trocado a graça pela lei, a misericórdia pela obediência cega, a vida pela morte espiritual, e agora, diante dele, ela sentia o peso esmagador de cada dia vivido longe da verdade, cada momento desperdiçado, seguindo um Deus que não podia salvá-la, cada oração dirigida ao vazio. E então veio a pergunta que ecoou em sua alma como um trovão: por que você me rejeitou? Não foi uma pergunta de curiosidade, mas de julgamento. Não foi uma pergunta que buscava resposta, mas que expunha a nudez da sua escolha. Jesus não estava perguntando por ignorância, mas para que ela mesma visse a verdade que sempre esteve diante dela e que ela escolheu ignorar. Ela tentou responder, tentou justificar, tentou explicar que foi assim que a ensinaram, que foi assim que sua família acreditava, que foi assim que toda a sua comunidade vivia. Mas cada palavra morria antes de sair, porque diante da presença de Jesus, não há justificativa que se sustente, não há tradição que valide o erro, não há cultura que desculpe a rejeição da verdade. E ela percebeu, com uma dor insuportável, que havia trocado a eternidade com Deus por lealdade aos homens, por medo da rejeição social, por conforto na mentira coletiva. Ela estava condenada não por falta de devoção, mas por devoção ao caminho errado. E então Jesus falou, e cada palavra era como fogo queimando a alma dela, não para destruir, mas para purificar, para revelar, para expor. Você me procurou em rituais, mas eu não habito em rituais. Você me procurou em orações repetitivas, mas eu não ouço palavras vazias. Você me procurou em tradições humanas, mas eu sou a verdade que destrói todas as tradições que se colocam entre o homem e Deus. A voz de Jesus não era cruel, mas era absoluta. Não havia espaço para negociação, para relativismo, para cada um no seu caminho. Havia apenas a verdade nua e crua. Ou você está comigo, ou está perdido. Não existe meio termo, não existe salvação parcial, não existe segundo lugar no reino de Deus. E ela, que passou a vida inteira acreditando que estava no caminho certo, descobriu que estava completamente perdida. Jesus continuou, e cada palavra era como uma lâmina, cortando as ilusões que ela carregou por toda a vida. Você cobriu seu corpo, mas deixou sua alma nua diante do pecado. Você seguiu leis humanas, mas rejeitou a minha lei de amor e graça. Você se curvou 5 vezes ao dia, mas nunca se curvou diante de mim com um coração arrependido. Você jejuou, mas nunca teve fome da minha presença. Você peregrinação a lugares santos, mas nunca caminhou comigo. E agora você está aqui, diante de mim, e percebe que tudo o que você fez foi em vão. A jovem muçulmana queria gritar, queria chorar, queria implorar por misericórdia, mas a verdade era tão pesada que a esmagava. Ela havia desperdiçado sua vida inteira, havia trocado Jesus por Maomé, a cruz pela Caaba, a salvação pela escravidão religiosa. E agora era tarde demais. Ou pelo menos era isso que ela pensava. Jesus então revelou o segredo que milhões de mulheres muçulmanas ainda não sabem, o segredo que está sendo escondido por líderes religiosos, por tradições familiares, por culturas inteiras que preferem a mentira confortável à verdade libertadora. A salvação não está em cobrir seu corpo, mas em descobrir seu coração
diante de mim. A salvação não está em seguir um profeta morto, mas em seguir o Deus vivo. A salvação não está em obedecer homens que se dizem porta-vozes de Deus, mas em obedecer a mim, que sou a única porta para o Pai. E ali, naquele momento de exposição total, ela entendeu que tudo que ela aprendeu estava errado. Tudo que ela acreditou era mentira. Tudo que ela praticou era vazio. E o pior, ela não estava sozinha nesse engano. Milhões de mulheres, neste exato momento, estão seguindo o mesmo caminho que ela seguiu, acreditando na mesma mentira que ela acreditou, caminhando para a mesma condenação que ela enfrentou. E Jesus, com um amor que atravessa a justiça, lhe deu uma missão: voltar e contar. O choro que tomou conta da jovem muçulmana não foi apenas de tristeza, mas de arrependimento profundo, de quebrantamento total, de rendição absoluta. Ela estava diante da verdade que passou toda a vida rejeitando. E agora não havia mais como negar, não havia mais como fugir, não havia mais como se esconder atrás da religião, da cultura, da tradição familiar. Ela estava nua diante de Jesus. E cada segundo naquela presença era uma eternidade de dor. Não pela condenação que ela merecia, mas pela oportunidade que ela desperdiçou. Ela pensou em todas as vezes que ouviu falar de Jesus e rejeitou. Pensou em todas as vezes que encontrou cristãos e os desprezou. Pensou em todas as vezes que teve a chance de conhecer a verdade e escolheu a mentira. E agora, ali, no juízo final, ela via com clareza assustadora que havia trocado a vida eterna por lealdade a uma religião que não podia salvá-la. Mas então, algo inesperado aconteceu. Jesus, aquele que ela rejeitou a vida inteira, aquele cuja divindade ela negou com veemência, aquele cujo sacrifício ela considerou desnecessário, estendeu a mão em direção a ela e disse: Eu não te trouxe aqui para te condenar, mas para te acordar. Eu não te trouxe aqui para te destruir, mas para te usar. Você desperdiçou sua vida seguindo o caminho errado. Mas ainda há milhões de mulheres como você, presas na mesma mentira, caminhando para a mesma destruição. E eu estou te dando uma chance que poucos recebem, a chance de voltar e contar a verdade. A jovem não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Como era possível que Jesus, aquele que ela rejeitou, ainda oferecesse misericórdia? Como era possível que ele, que tinha todo o direito de condená-la, ainda amasse o suficiente para lhe dar uma segunda chance? E ali, naquele momento de graça inesperada, ela entendeu o que é o verdadeiro amor de Deus. Não é um amor que ignora o pecado, mas um amor que oferece salvação apesar do pecado. Jesus continuou: Quando você voltar, você vai contar o que viu aqui. Você vai contar que a salvação não está no islamismo, não está em Maomé, não está em rituais vazios ou leis humanas. A salvação está em mim, e somente em mim. E toda mulher muçulmana que está me ouvindo agora, através da sua história, precisa fazer uma escolha. Ou ela continua no caminho da condenação, seguindo uma religião que não pode salvá-la, ou ela abandona tudo e vem para mim enquanto ainda há tempo. E a jovem voltou. Voltou com uma missão. Voltou com uma mensagem. Voltou com um aviso que pode salvar milhões de vidas, se elas tiverem coragem de ouvir. E agora, você que está assistindo isso, você que talvez seja muçulmana,
ou conhece alguém que é. Você precisa entender que esta não é apenas a história dela. Esta é a sua história. Este é o seu aviso. Este é o seu momento de escolha. E eu preciso te perguntar algo agora, com toda a sinceridade. Você realmente acredita que está no caminho certo? Você realmente acredita que sua devoção religiosa, seus rituais, suas orações repetitivas, seu véu, suas tradições vão te salvar no dia do juízo? Porque essa jovem muçulmana também acreditava, ela era devota, era sincera, era obediente, ela fazia tudo o que sua religião mandava. E mesmo assim, quando morreu, descobriu que estava completamente perdida. Ela descobriu que havia desperdiçado sua vida inteira seguindo um caminho que não levava a lugar algum. E a pergunta que Jesus fez a ela, ele está fazendo a você agora: por que você me rejeita? Por que você escolhe a tradição dos homens ao invés da verdade de Deus? Por que você se submete a uma religião que promete o paraíso, mas não tem poder para te levar até lá? Você precisa entender que a salvação não é uma questão de sinceridade, mas de verdade. Não importa o quanto você seja sincero. Se você está seguindo o caminho errado, você vai acabar no lugar errado. Muitas mulheres muçulmanas são sinceras, são devotas, são obedientes, mas estão sinceramente enganadas, devotamente perdidas, obedientemente condenadas. Porque a salvação não vem de obras, não vem de rituais, não vem de profetas mortos. A salvação vem de Jesus Cristo e somente dele. E toda mulher que rejeita Jesus, não importa o quão religiosa ela seja, está rejeitando a única porta para a vida eterna. Não é minha opinião, não é a opinião de nenhuma igreja. É a verdade absoluta que Jesus revelou para aquela jovem quando já era tarde demais para ela mudar sua escolha eterna. E eu quero que você faça algo agora. Eu quero que você diga aqui nos comentários: eu escolho Jesus como meu único Salvador. Não importa se você é muçulmana, não importa se sua família vai te rejeitar. Não importa se sua comunidade vai te perseguir. O que importa é onde você vai passar a eternidade. E eu preciso te dizer com toda a clareza: se você morrer hoje sem ter aceitado Jesus como seu Salvador, você vai enfrentar o mesmo juízo que aquela jovem enfrentou. Você vai se ver diante dele, nua, exposta, sem desculpas, sem justificativas, sem tradições que te protejam. E naquele dia, não vai adiantar dizer que você não sabia, porque agora você sabe. Agora você foi avisada. Agora você tem a chance de escolher a vida ao invés da morte. E a escolha é sua. Jesus já pagou o preço. Jesus já abriu a porta. Jesus já ofereceu a salvação. Tudo o que você precisa fazer é aceitar, mas você precisa fazer isso agora, enquanto ainda há tempo. Aquela jovem muçulmana voltou do outro lado da morte com uma mensagem que milhões de pessoas não querem ouvir, mas que todos precisam ouvir. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. Não existe caminho alternativo. Não existe atalho espiritual. Não existe religião que possa substituir o sacrifício que ele fez na cruz. E toda mulher muçulmana que está ouvindo isso agora precisa entender que ela está diante da escolha mais importante da sua vida. Ou ela abandona o islamismo e abraça Jesus, ou ela permanece no caminho da condenação eterna. Não há meio termo, não há salvação parcial, não há cada um no seu caminho quando se trata de eternidade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Não é arrogância, não é intolerância. É a verdade absoluta que atravessa culturas, religiões,
tradições e opiniões humanas. E o mais assustador de tudo isso é que milhões de mulheres muçulmanas estão neste exato momento vivendo a mesma ilusão que aquela jovem viveu. Elas estão cobrindo seus corpos, mas deixando suas almas nuas diante do pecado. Elas estão seguindo leis humanas, mas rejeitando a lei divina. Elas estão se curvando 5 vezes ao dia, mas nunca se curvaram diante de Jesus com o coração arrependido. Elas estão jejuando, orando, peregrinando, obedecendo, mas tudo isso é em vão, completamente em vão, se não for direcionado a Jesus. Porque no final, quando a morte chegar, e ela vai chegar para todas nós, a única pergunta que importa é: você conheceu Jesus? Você aceitou Jesus? Você entregou sua vida para Jesus? E se a resposta for não, não importa o quão religiosa você foi, não importa o quão devota você foi, não importa o quão obediente você foi, você está perdida. E Jesus, na sua infinita misericórdia, está dando a você agora a chance que aquela jovem não teve em vida. Ele está abrindo seus olhos para a verdade, enquanto você ainda tem tempo de mudar. Ele está te mostrando o caminho da salvação, enquanto você ainda pode escolher. Ele está te chamando para sair da escravidão religiosa e entrar na liberdade que só Ele pode oferecer. Mas você precisa responder, você precisa decidir, você precisa escolher, e essa escolha vai determinar não apenas os próximos anos da sua vida, mas toda a sua eternidade. Porque quando você morrer, e esse dia vai chegar mais cedo ou mais tarde, você vai se ver diante de Jesus, e naquele dia não vai adiantar dizer que você tentou ser boa, que você seguiu sua religião, que você fez o melhor que podia. A única coisa que vai importar é se você o aceitou como seu Salvador enquanto ainda tinha tempo. E esse tempo é agora. Quando aquela jovem muçulmana voltou ao seu corpo, ela não voltou da mesma forma que saiu. O cheiro frio do hospital, o barulho das máquinas, as vozes desesperadas dos médicos, tudo aquilo parecia insignificante comparado ao que ela havia acabado de presenciar. Ela tinha visto a face de Jesus, ela tinha ouvido sua voz, ela tinha sido exposta, julgada e, mesmo assim, recebido misericórdia para voltar com uma missão. E agora cada batida do seu coração não era mais apenas vida, mas responsabilidade. Cada respiração não era mais apenas oxigênio, mas um lembrete de que milhões de mulheres muçulmanas ao redor do mundo ainda estão presas na mesma mentira que quase a condenou eternamente. Ela voltou, mas não para viver como antes. Ela voltou para avisar, e através da história dela, Jesus está avisando você agora. Você que está assistindo isso, você que talvez esteja seguindo o islamismo ou qualquer outra religião que não seja Jesus Cristo, você precisa entender que este não é apenas mais um vídeo no YouTube. Este é o aviso final que Deus está te dando antes que seja tarde demais. Porque quando você morrer, e esse dia vai chegar, você vai se ver diante da mesma presença que aquela jovem viu. E naquele momento, não vai adiantar dizer que ninguém te avisou. Porque você foi avisada agora, e eu preciso te dizer algo com toda a sinceridade do meu coração. Você não precisa morrer para despertar, mas você precisa acordar agora. Você não precisa atravessar o véu da morte para ver a verdade, mas você precisa ver a verdade enquanto ainda está viva, porque o tempo está se esgotando, a porta da graça está se fechando, e cada segundo que você passa rejeitando Jesus é um segundo mais perto da condenação eterna. Eu sei que é difícil, eu sei que sua família pode te rejeitar, eu sei que sua comunidade pode te perseguir, eu sei que você pode perder tudo que conhece neste mundo.
Mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta manter a aprovação dos homens e perder a aprovação de Deus? O que adianta seguir uma religião por tradição e descobrir tarde demais que você seguiu o caminho da morte? Jesus está te chamando agora, não amanhã, não depois. Agora. E a escolha que você faz neste momento vai ecoar por toda a eternidade. E antes de eu terminar, eu preciso te contar algo que me arrepia até hoje. Enquanto eu preparava este vídeo, eu encontrei o relato de outro homem que também morreu e voltou. Mas o que ele viu foi ainda mais chocante, ainda mais aterrorizante, ainda mais urgente do que tudo que você ouviu até agora. Ele viu algo que a maioria dos cristãos nem imagina, algo que está acontecendo dentro das igrejas, algo que Jesus revelou como a apostasia silenciosa que está levando milhões de pessoas que se dizem cristãs direto para o inferno. E no próximo vídeo eu vou te mostrar o que ele viu. Eu vou te revelar o pecado oculto que está destruindo a igreja por dentro. Eu vou te expor a mentira que pastores não têm coragem de denunciar. Porque se você acha que apenas os muçulmanos estão perdidos, você precisa ouvir o que Jesus mostrou sobre aqueles que usam seu nome, mas não o conhecem de verdade. Mas agora eu preciso que você faça algo. Se este vídeo tocou seu coração, se esta mensagem despertou algo dentro de você, se você sentiu o chamado de Jesus através desta história, eu preciso que você compartilhe este vídeo, não por mim, não pelo canal, mas pelas milhões de mulheres muçulmanas que ainda estão presas na escravidão religiosa, que ainda acreditam na mentira, que ainda estão caminhando para a condenação eterna sem saber. Compartilhe este vídeo como um ato de amor. Compartilhe este vídeo como um ato de misericórdia. Compartilhe este vídeo como um grito de alerta para aqueles que ainda têm tempo de mudar. E se você tomou a decisão de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, declare isso aqui nos comentários. Escreva: eu escolho Jesus. Porque essa declaração não é apenas um comentário. É um pacto eterno, é uma confissão pública, é uma escolha que vai determinar seu destino. E depois, se inscreva neste canal e ative o sininho, porque você agora faz parte do remanescente que conhece a verdade proibida, que ouviu o aviso, que está acordado enquanto o mundo dorme, a porta está se fechando e sua escolha define seu destino. Não espere até que seja tarde demais.